Igreja Ministério pela Graça. E hoje eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração e eu quero que você medite comigo. Ela está baseada, referenciada no primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, a partir do versículo 41, que diz assim: E Elias disse a Acabe: Levanta-te, come e bebe, porque há som de abundante chuva. Assim Acabe subiu para comer e beber. E Elias subiu até o cume do Carmelo, e se lançou sobre a terra, e pôs a face entre os joelhos. E disse ao seu servo: Sobe agora, olha em direção ao mar. E ele subiu e olhou e disse: Não há nada. E ele disse: Vai novamente por 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez ele disse: Eis que lá se levante uma pequena nuvem do mar, semelhante à mão de um homem. E ele disse: Sobe e dize a Acabe: Prepara a tua carruagem e desce, para que a chuva não te pare. E sucedeu, entretanto, que o céu ficou negro, com nuvens e vento, e houve uma grande chuva. Amém? Esse texto ele é bem conhecido de muita gente que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, que pesquisa acerca da Bíblia, e é um texto que vai falar acerca de fé, vai expressar a fé. E antes de meditarmos nos detalhes que envolvem essa história, essa passagem bíblica, eu preciso lembrar o que o escritor aos Hebreus fala no capítulo 11 acerca da fé. Ele vai explicar o que é fé e ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das que se não veem. Ele vai explicar o que é fé. E eu acho interessante que essa explicação ela está muito clara nessa passagem, neste relato do que acontece na vida do profeta Elias, do rei Acabe, da nação de Israel. Nós sabemos que estes versículos, eles são um desfecho de um período turbulento da nação de Israel. Um período em que o povo se distanciou da presença de Deus, se distanciou dos caminhos do Senhor para ir atrás de Baal. E Deus resolve baixar uma medida punitiva para esse povo. Levanta o próprio profeta Elias, o mesmo profeta Elias, para trazer uma mensagem de julgamento, de punição, e lança uma mensagem profética dizendo que não choveria sobre a terra. E a palavra, a mensagem de Elias, ela vai se cumprir na íntegra, porque vai ficar realmente um período sem chuva. E como é do conhecimento de todos, quando não se tem chuva, não se tem nuvens, o céu fica limpo, azul, claro, porque não tem previsão nem projeção de chuva. E nós vamos estudar e vamos perceber que neste texto é exatamente o momento em que Deus resolve virar essa história. Deus chama o profeta Elias, Deus resolve dar um basta na sua medida punitiva. Ele chama Elias e fala para Elias se apresentar de novo para Acabe e dizer a Acabe que iria chover. E Acabe fica meio desconfiado, os irmãos conhecem a história, você que estuda a Bíblia conhece muito bem o que eu estou falando. E tem ali o embate, a disputa entre Elias e os profetas de Baal, e acontece que Deus responde Elias, o fogo desce do céu, consome o altar, toda essa história. E nós chegamos aqui no desfecho da história. Até então não tinha chovido. Até então o céu continuava claro, não havia sinal de chuva. Ninguém tinha sequer lá no seu coração a esperança que mudasse de cenário. E a Bíblia vai dizer que Elias se apresenta para Acabe, no versículo 41, e diz que há som de abundante chuva. Nós começamos a ver a fé do profeta Elias nesta passagem, exatamente quando ele se apresenta diante de Acabe e fala que houve som de chuva. Todo mundo sabe, desde criança nós entendemos que só é possível chover quando há nuvens. O primeiro sinal para qualquer pessoa, independente se é um estudioso ou não da meteorologia, para perceber se vai chover é que começam a aparecer nuvens. A partir do momento que nuvens começam a aparecer, nós começamos a olhar para o céu e começamos a nos preparar, porque pode ser que venha chuva. O segundo sinal para qualquer um de nós de que vai vir chuva, de que vai chover sobre a terra, é quando nós começamos a ouvir o som de trovões. O barulho simboliza para nós a chuva.
E existem situações que nós somos pegos de surpresa porque faz tanto barulho, tanto estrondo, são tão grandes as nuvens, e nós ficamos esperando uma tempestade e às vezes não acontece nada, é só barulho. Na linguagem mais jovem é só fervo. Não é o que acontece aqui. Não tinha chovido e fazia mais de 3 anos que não chovia, e Elias diz para Acabe que ele escuta o som de uma abundante chuva. Como é que Elias escuta som de chuva se não tem nuvem? O trovão nada mais é do que o choque entre duas nuvens. Se não tem nuvem, como é que Elias consegue escutar som de chuva? Mas isso é fé, isso é confiança, isso é certeza no que Deus havia prometido. Se Deus chamou Elias e disse que iria chover, Elias tinha muito claro a sua confiança, a sua fé em Deus e a sua certeza de que viria chuva. E Elias começa a escutar o som de chuva. É o primeiro sinal da fé de Elias, escutar som de chuva. Quem sabe Acabe olhou para Elias e disse: esse homem está louco, esse homem não está batendo bem, esse homem está com algum problema mental, porque não tem nuvem, como é que ele está escutando o som de chuva? E o fato é que mesmo assim Acabe atende o pedido de Elias, porque Elias manda ele comer e beber e ele realmente faz isso. E a Bíblia diz que o próximo passo do profeta é ir orar. A sua fé em Deus, ela era grande sim, no entanto não impediu Elias de passar ao próximo ato de fé, que é ir buscar de Deus a resposta de algo que ele havia prometido para Elias, que era mandar chuva. E a Bíblia diz que Elias vai orar e ele começa a pedir ao seu servo que vá consultar se há o sinal de chuva. E a Bíblia diz que o servo de Elias, ele vai e começa a consultar se está vindo algum sinal de chuva. E a Bíblia diz que na 7ª vez que ele faz essa consulta, ele percebe uma nuvem minúscula. Ele, quem sabe num tom de sarcasmo, ou quem sabe num tom de fé também, assim como a do profeta Elias, ele fala: olha, profeta, tem lá uma nuvem, mas ela é minúscula. Ela tem o tamanho, a forma da mão de um ser humano. Elias não precisa mais nada. A fé de Elias, ela é tão fundamentada em Deus que Elias não precisa mais nada para levantar do seu momento de oração. Ele só precisava de um sinal de Deus de que a sua oração estava sendo respondida. A partir do nascimento de uma pequena nuvem, para Elias está solucionado o problema. O que é que eu aprendo com essa mensagem? A Bíblia vai concluir o texto dizendo que veio uma chuva gigantesca sobre a terra. O que é que eu entendo com esta lição? O que é que Elias tem para nos ensinar depois disso? Primeiro, no cenário que nós estamos vivendo em nossos dias, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque nós deixamos que o som de outras coisas ou nos atrapalhem ou ofusquem o verdadeiro som da voz de Cristo para as nossas vidas. Este é o primeiro sinal da nossa fé, que começa a esmurecer quando nós deixamos de ouvir o que Ele tem para nos falar, para ouvir o que a mídia tem, o que os telejornais têm, o que a sociedade tem, o que pessoas sem Deus na vida têm, e nós deixamos que o som da voz dessas pessoas substitua o som da voz de Deus para nós. Esta é a primeira lição. A segunda lição que eu aprendo com Elias é que nem sempre todos que estão à nossa volta vão ouvir o som da voz de Deus. E não é porque as pessoas à nossa volta não conseguem ouvir o som da sua voz, Ele não está falando conosco, ou a sua voz está sendo confundida dentro de nós. Nós precisamos estar habituados a ouvir o som da sua voz. A terceira lição que eu aprendo com Elias é que eu não preciso ver a chuva caindo para ter a minha fé fundamentada de que Ele vai mandar a chuva. Eu só preciso ver um sinal. Eu só preciso ver um mero sinal de que a sua chuva vai vir e para mim basta. Isso é fé. Isso é fé. Existiu um homem que não entendeu isso.
não entendeu este princípio, que não conseguiu acreditar nisso, o nome dele é Tomé. Todos os outros discípulos entenderam isso. Todos os outros discípulos tinham fé suficiente para acreditar que Jesus havia cumprido a sua promessa de ressuscitar. Tomé não. Tomé precisou ver Cristo pessoalmente, precisou colocar o seu dedo na mão, no furo, na mão de Cristo, precisou ver aonde a lança transpassou, verificar, fazer uma análise minuciosa para acreditar que Cristo havia ressuscitado. Isso não é fé. Isso não é fé. É por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que a fé é acreditar naquilo que nós não vemos. Se nós estamos vendo, não é fé. Aleluia. Elias não viu a chuva, Elias viu uma mão, um sinal, uma nuvem do tamanho de uma mão, e foi suficiente para ele mandar um outro aviso para Acabe sair correndo, porque senão a chuva ia alcançá-lo na metade do caminho. É isso que nós precisamos. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos escancarar os nossos olhos, a nossa visão e os nossos ouvidos, porque por meio desses sentidos é que nós colocamos a nossa fé em ação, e é por meio desses sentidos que Deus se agrada da nossa fé. Aleluia! Talvez o que nós estamos precisando nestes dias de dificuldade, de assolação que a terra está vivendo, é aumentarmos a nossa fé, é termos a nossa fé acrescentada no Senhor, é confiar mais nele, é estarmos atentos a ouvir a sua voz, é estarmos com os nossos olhos escancarados para ver meros sinais, simples sinais de que ele está conosco e de que ele responde o nosso clamor, a nossa oração. Fique com essa palavra, aprenda com Elias, e eu tenho certeza que esses dias eles serão mais fáceis de ser vencidos. Com certeza você vai começar a perceber os sinais que Deus quer mostrar para você, de que Ele está conosco, de que Ele não nos abandona no momento de crise e de dificuldade. Fique com essa palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa acalmar o seu coração, e que a cada dia a sua fé ela seja aumentada, para você primeiro conseguir ouvir o som da voz de Deus em meio a tanto barulho que nós temos no nosso dia a dia, e mais do que isso, que você consiga ver e perceber os sinais que Deus tem nos mostrado de que Ele está conosco. Amém? Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, pelo seu lar. Então curve a sua cabeça neste momento, aonde você estiver, e ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Eu te agradeço porque até aqui a sua boa mão, ela tem nos sustentado em meio às dificuldades, em meio, Senhor, a esta crise que a nossa nação está enfrentando, que o mundo está enfrentando, Senhor. Neste momento, este teu filho, essa tua filha que me ouve, que me assiste, ó Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida dele, e não só a sua vida, Senhor, a vida dos seus familiares. Eu quero colocar diante do Senhor o seu lar, eu quero colocar diante do Senhor a sua saúde, ó Pai. Que a sua mão, ela esteja estendida sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Que o seu cuidado, Pai, continue sobre nós, Senhor. Se porventura o Senhor tem permitido que isso nos advenha, Senhor, que este mal sobrevenha sobre a humanidade, ó Pai, para que nós nos cheguemos a Ti. Eu quero te dizer nesta noite, Senhor, nesta oportunidade, que nós estamos com o nosso coração aberto para nos achegarmos ao Senhor, para, Senhor, realmente nos posicionarmos diante do Senhor. Nós queremos, ó Pai, realmente sermos tocados pelo Senhor, pelo Seu Espírito Santo, e não só isso, queremos voltar, ó Pai, se nos distanciamos de Ti, se permitimos que outras coisas tomassem o seu lugar nas nossas vidas, Senhor, nós te pedimos perdão neste momento, e nós queremos voltar a nos relacionar com o Senhor, num relacionamento próximo. Nós queremos conseguir, ó Deus, por meio da intimidade, da particularidade, distinguir a Sua voz de outras vozes, do barulho que nos rodeia. E também, Senhor, queremos te pedir que escancare os nossos olhos, para que possamos ver os seus sinais, por mais simples que seja, e entendermos e percebermos o seu cuidado para com as nossas vidas, ó Deus. É o que eu te peço e
te agradeço em nome de Jesus.